Repito aqui, repetição. É meu forte ou meu fraco? Tudo que floresce em admiração. Escreveu Carlos Drummond de Andrade sobre meu entrevistado de hoje, que ainda foi eleito Príncipe dos Poetas Goianos pela Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Já deu aula em 5 países, coleciona prêmios como escritor, perseguido na ditadura, enfim, tem muita história para a gente se inspirar. Para mais detalhes, fica ligado, está no ar o Educação. Eu vou conversar com o poeta, ensaísta, professor emérito titular da PUC-Rio e da Universidade Federal de Goiás, também professor honoris causa da Universidade Federal do Ceará e da PUC de Goiás, integrante da Academia Carioca de Letras, Gilberto Mendonça Teles. Muito bem-vindo, Gilberto! Um prazer conversar com você, ter você aqui no Educação. Já tinha falado com ele antes. Sou muito fã dele, vi ele uma vez no Sarau, escrevi um poema sobre ele, mas não achei o poema, gente. Mas vamos lá, Gilberto. Vamos começar, eu queria começar te perguntando quando que a poesia se apresenta na vida de Gilberto? Eu tenho 2 momentos que marcaram. Eu tinha 9 anos e viajando na carroceria do caminhão, de madrugada, meu pai comprava arroz e ia levando sacos de arroz. E eu fui lá em cima sozinho. E o caminhão parou e era mais ou menos 5 horas da manhã. Eu tive uma alegria muito grande de ver as coisas embaçadas, árvore que parecia fantasmas, né? O rio que estava correndo como uma cobra, tudo aquilo me encantou muito. Mas há um outro momento, esse seria o momento prévio, há um outro momento já na educação. Eu era aluno do curso primário, né, do grupo escolar, e a professora me pediu que deu a cada aluno um poema para ler. E me deu o poema do Olavo Bilac, que diz assim: criança, não verás país como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. Era um poema do Olavo Bilac. Primeiro recitou uma menina que eu achava muito bonita, que eu tinha vergonha dela. Eu já escrevi até uma entrevista publicada, eu falei sobre isso. Então a professora mandou a menina, e a menina fez o poema, e eu falei, puxa, como sabe falar bonito. Aí a professora me mandou. A professora me elogiou, não elogiou a outra, e diz, puxa, você cantou com alma. E eu fiquei sem saber aquilo. Cheguei em casa, falei, mãe, a professora diz que eu cantei com alma. Minha mãe, que foi escritora também, 2 livros de memória, minha mãe diz, meu filho, ela viu que você estava falando com muita verdade interior. Então, esse ficou na minha cabeça. É um momento de educação. Quando eu falo isso, de modo geral, quando me pergunta que deve fazer para o aluno ler, mandar que o aluno leia, dar poema no curso primário, pedir o aluno que leia e até elogiar a dicção do aluno. Os professores devem fazer isso. Ah, que história bonita. Essa coisa engraçado veio para mim assim que a poesia se apresenta. Eu acho que se apresenta para todo poeta, claro que por caminhos diferentes, mas assim na íris do espírito, né? Porque como o teu espírito vê aquilo. Você estava falando o rio que parecia uma cobra, né? Parecia uma cobra. É o olhar da gente sobre a vida. É esse olhar que desperta. E despertou Daniela, eu tinha 9 a 10 anos, hein, nesse momento. Isso que eu ia falar, despertou muito cedo. E é lindo, porque é um menino de 9 anos num caminhão. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho a história dos seus pais, né, da sua criação. Como é que foi a sua infância?
Você falou no caminhão lá, meu pai ia comprar arroz. Conta um pouquinho como é que era povoada a sua vida na infância. A minha infância foi muito rica, porque eu morei numa cidadezinha pequena no interior de Goiás. Chamava São João. E eu cresci ali até os 13 anos eu fiquei ali. Então eu fui um menino que aprendeu a nadar no rio, que aprendeu a pescar no rio, né? Tomar banho escondido, caçar passarinhos. Hoje eu me arrependo, mas eu tinha estilingue, atirava bem. Enfim, meu pai era comerciante e até tem outra história bonita. O meu avô, pai da minha mãe, morava em Pirenópolis, a segunda grande cidade do passado goiano. E ele, depois que a mulher dele morreu com a gripe espanhola, ele saiu de casa e as filhas, que minha mãe e 3 outras irmãs, ficou comandada por outra pessoa, que mudaram e tal. E quando meu avô voltou dessa viagem, que ele sumiu como caixeiro, como viajante, a minha mãe me mandou numa cidade chamada Anápolis conhecer meu avô. Eu estava com 12 anos. E minha mãe escreveu para ele sobre mim. Então eu cheguei, procurei ele. Meu avô, ele trabalhava na estrada de ferro como guarda-livros. Eu cheguei, ele me pegou, me abraçou, tinha os olhos azuis, lembro disso. Ele olhou para a turma e falou: este é meu neto, e é poeta, não, e faz poesia. Eu olhei com muita vergonha para 5 ou 6 pessoas. Então, quando eu dei uma entrevista e falei isto, eu disse que foi o meu primeiro contato com o público de 5 pessoas que trabalhavam ali com meu avô. Outra história da infância. Meu avô depois foi morar na minha casa nesse São João. Os meninos jogavam futebol na praça com bolas feitas de meia. Não havia bola. Mas meu pai, na loja, tinha uma caixa de bolas. Meu avô, quando viu os meninos jogando bola de meia, foi lá, pegou a caixa e jogou a caixa para os meninos, né? Todos assim: joga à vontade. Meu pai, muito nervoso, disse: seu Carlos, isto custa dinheiro. Ele falou: põe na minha conta. Essa história é ligada à minha infância na cidadezinha pequena. Jogar futebol sem chuteira, brincando, correndo, brincando de esconder. Ou seja, viver a poesia da vida, né? Foi uma criança que viveu a poesia. Uma infância que foi poética. Poética, muito, 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 pelo que você está falando. Daniela, eu tenho um livro aí que saiu recentemente, chama Lirismo Rural. Nela eu conto algumas dessas histórias, em tom de poesia, mas uma poesia muito de versos livres, fácil de ser lidas e assimiladas. Isso pronto, é uma delícia. Mais uma. Mas tá aí para mostrar, não? Tem, tá aqui. Eu posso mostrar 1 minuto. 1 minuto, não. 3 segundos. Olha aqui. É a segunda edição desse livro. A primeira edição foi bilíngue, português e inglês. Aí eu fiz esta segunda, acrescentei. E aqui há poemas que falam sobre o Cerrado goiano. E eu posso ler um desses poemas. Sim, por favor. Nossa, que honra. Que é a minha infância recordada 60, 70 anos depois. Por exemplo: com a chegada das chuvas, um vento frio arrepia o silêncio das coisas invisíveis. A alegria geral repica nos fundões, alimentam a tessitura das plantas, dos bichos e dos pássaros confundidos no festivo ritual das capoeiras. Algo está falando em voz baixa, no estalido da madeira, no rangido do vento, no brilho do pingo d'água na touceira de Jaraguá, no boato anônimo
e no cochilo da inquietação que se alastra em murmúrio. Então, pela boca da sombra, no abalo misterioso das coisas, sobrepaira, volátil, o sigilo do rumor, que sereno decifrou e como Orfeu, por curiosidade, se perdeu. Esse sereno que aparece aí é uma personagem que eu criei para o livro. Como eu sou muito rápido, tudo meu é feito rapidamente, como meus braços aqui, então criei uma personagem que fosse tranquila. Ele, o nome de Sereno. Boa, boa. Mas que coisa linda, que poema lindo. Preciso dizer, meu Deus. Parabéns, assim, enfim, maravilhoso. Maravilhoso. O nome vem do... Difícil, eu queria pegar um pedaço, mas eu falei assim, não tem como, é todo maravilhoso. Bom, o nome de Sereno vem de uma cantiga do folclore mineiro, que diz assim: sereno, eu caio, sereno, deixa cair, sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Eu cantava isso muito bem, mas como eu fiquei doente, eu estou em recuperação da voz também. Então, você teve Covid, não? Você teve Covid? Não, foi antes do convívio, uma pneumonia dupla que me levou aqui para o Hospital São Lucas. Eu moro ao lado do Hospital São Lucas, em Copacabana. E meu vizinho. Como eu fiquei 4 meses, quando eu saí muito, tive home care em casa. Eu tive 8 meses trabalhando, médico aqui, aí recuperou tudo. Estou caminhando direitinho, só a voz é que não está boa. Aos poucos, né? Boa. Agora, Gilberto, me diz uma coisa. A tua infância teve muitos livros. Quem é a figura na sua infância, assim, que te influenciava, que te influenciou muito e que fez você, que te ensinou lições que você traz até hoje para a sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal? Qual foi a figura da sua infância? Meu pai era comerciante, mas tinha uma coisa, ele gostava muito que eu estudasse. No grupo escolar, lá de São João, o professor chegou para meu pai e falou: o Gilberto não precisa frequentar mais, ele sabe mais do que eu. O professor primário falou para meu pai. Nossa. E meu pai disse: tu tem que mandar o Gilberto estudar fora. Mas meu pai era alcoólatra. Há momentos que ele ficava bebendo, e aí a vida não dava. Mas a minha mãe era uma mulher que lia muito, que soube equilibrar a vida da gente, até meu pai parar de beber. E aí eu fui estudar em Goiânia, entrei para o Colégio o Colégio Ateneu Dom Bosco, depois entrei no Liceu Literário de lá e fiz todo o meu curso depois de filosofia, depois de direito. Minha mãe sempre junto. Minha mãe tocava bandolim junto com 3 irmãs. Tem alguma frase emblemática dela, assim, que você não esquece? Ela dizia para mim, quando eu estava lendo José de Alencar, eu ia ler Iracema. É um romance de José de Alencar, publicado em 1875. Machado de Assis escreve sobre o romance. Então, é um romance muito bonito. Eu tinha 16 anos. E fui ler o romance. Minha mãe viu e falou: não, você não pode ler esse romance. Você ainda não está maduro para ler o romance. Eu insisti, minha mãe não deixou. Ela falou: eu acho que você não deve ler. Se quiser ler, leia, mas contra a minha vontade. Então, eu não li. Mas 1 ano depois eu li. Aí descobri que a minha mãe estava preocupada com o problema sexual que aparece no romance. Iracema, né? Que vai ser a Índia possuída pelo português. Né? Isso, a Virgem dos Lábios de Mel. Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, exatamente. Então, essa frase da minha mãe é a seguinte: você ainda
não está maduro para isso. Uhum. E realmente eu demorei a fazer sexo. Com a mulher, fiz aos 18 anos. Todos meus colegas faziam, só fui fazer depois. Era assim, demorou muito. É poeta, né? Romântico, não tinha pressa, tinha que acontecer no momento que rolasse. A minha mãe disse isso. E rolou. Disse isso? E rolou. E rolou. Daniela, uma imagem tão bonita é que eu fui para uma casa que tinha mulheres. Eu já tinha meu emprego, tinha dinheiro, ganhava um dinheirinho do mês, no fim do mês. Eu fui fui com essa moça. Aí, no outro 15 dias, eu voltei para ela de novo. E fui gostando dela. Eu fazia poemas já. Mas ela era o que a gente chama de garota de programa, é isso? Era o que nós chamamos de puta. Era uma casa de puta. Então não teve romance, eu já aqui imaginando romance, porque ele é poeta e falou que teve a primeira experiência sexual tarde. Achei que fosse um romance, não foi um romance. Ou foi, virou. Foi muito bonito isso, porque ela falou para mim, ela sabia que eu fazia poema, ela colocava meus poemas, assim como eu estou vendo isso atrás de você, colocado na parede. Quando eu chegava para encontrar com ela, eu ia de 15 em 15 dias por aí. Eu tinha um poema novo, tinha saído no jornal, ela publicava. E eu fui gostando dessa mulher. E lá, pelas tantas, eu falei, eu quero casar com você. Nossa. Ela disse, não pode. Você não pode casar comigo, eu não posso casar com você, porque é o seguinte, eu estou aqui, quem me sustenta aqui é um fazendeiro. É ele que paga para eu estar aqui, esperando para ele vir encontrar comigo no fim do mês. Por isso que eu digo para você não vir no fim do mês. Vem então um dia. Agora, você vai ter uma vida bonita, Gilberto. Você vai crescer, você vai fazer isto. Então, esta mulher, eu fiquei com ódio dela, fui embora. Rasguei o poema que eu tinha escrito para ela. Nunca mais ouvi. Quando eu fui publicar o meu 4º livro lá em Goiânia, os jornais falavam. E quando eu estava escrevendo os livros, autografando livros, eu olhei e vi 2 mulheres bonitas lá fora. Aí eu pedi licença à pessoa que estava e fui lá, mas ela já tinha saído. Aí eu saí atrás, parei na frente, era a Celina. Falei, Celina, era ela. Por que você não entrou? Era ela. Por que você não entrou? Ela falou, eu não queria perturbar a sua vida. Mas aqui, toma o meu cartão. Me deu o cartãozinho, diz, eu quero que você vá conhecer o meu marido. Ele conhece você, ele acompanha a sua vida, ele sabe que eu gostava de você. Mas vai lá em casa um dia, aqui o cartão. A hora que ela virou, e eu virei para voltar para autografar livro, eu pus o cartão aqui, depois eu pensei, não, vou rasgar esse cartão. Rasguei. Hoje eu me arrependo tremendamente, porque eu podia ter uma grande amizade com ela. Esta mulher, mas ainda mexia contigo, então. Isso foi quantos anos depois? Isso, eu estava com 19 anos já. Nossa. A gente está para o finalzinho do programa, sabia? E a gente acabou não conseguindo falar sobre a questão da ditadura, mas eu acho que também tem tantas outras histórias para contar. E eu queria muito saber de você, Gilberto, porque você teve essa criação, né, esse contato com a natureza, e aí essa questão da sua mãe dizer para você amadurecer, essa desilusão amorosa que você teve, disso tudo, exatamente, desse processo aí que a gente está falando pontualmente, o que você aprendeu de mais importante nisso? Aprendi que eu me fiz lentamente. Fui lendo toda a poesia brasileira do século XVIII, século XIX. Conheço muito poemas de cor, porque depois, como professor, eu repetia isso. Então, li todos os românticos, todos os parnasianos, todos os modernos, até chegar nos mais modernos possível. Li todos os livros de crítica, mas passo a passo.
Eu não dei um pulo à frente. Entendi. Então, que a sua mãe falou, amadurecer, né? Fui amadurecendo. Perfeito, perfeito. Se você vai terminar o programa, eu quero dizer duas coisas. Mande o seu endereço postal para mim, eu mandar meus livros para você. Ah, com certeza! Nossa, que honra receber. E quero, por causa da minha mãe, ler um poema tão curtinho. Não, com certeza a gente vai ter mais tempo, é porque a gente fala muito, né? O papo vai fluindo. Vamos lá, lê sim. Eu morava no Rio de Janeiro, mas dava aula na Europa. Então, quando eu estava aqui, eu ligava para minha mãe e dizia, minha mãe em Goiânia, diz, mãe, eu vou embora amanhã. Reza para mim, eu vou pegar avião meia-noite. A benção, mãe, viaja esta noite. Cada vez que sereno atravessava o oceano, uma vela iluminava a noite de Goiás e uma prece tangia o seu destino. A benção, mãe, já estou aqui, graças a Deus, e vivo outra vez. Fiquei emocionado quando eu me emocionei quando foi. Nossa! Era verdade, ela falou, me sinto vivo porque eu estava ligando lá. Não, eu fiquei imaginando, atravessando o oceano, a prece. A gente vê... A vela queimando, a vela queimava, ela põe uma vela grande queimando, uma vela grossa. Quer dizer, ela não viu esse poema, ela não conheceu, mas era... Eu contei o sereno que fez isso. Com certeza. Foi uma figura muito forte na sua vida, né? A figura da sua mãe segurando ali as pontas, enquanto seu pai estava passando por aquele momento difícil, né? Porque é uma dependência química, é sério. E imagina assim, você olhando para ela e tendo ela ali como referência, por isso que te emociona tanto. Como que você acha, Gilberto, que uma criança deve ser criada, deve ser educada, enfim, como deve ser o desenvolvimento dela no que tange à família, aos valores, à escola? Eu pensando agora e pensando a mim, lá eu tinha toda a liberdade, mas eu tinha uma coisa... que minha mãe e meu pai me deu muito, a obediência ao horário, obediência às regras. Então, eu acho que uma coisa que o professor deve ensinar o aluno novo, o professor, é que ele tem que obedecer, mas dá liberdade também para ele fazer alguma coisa que não está no programa do professor. Digamos que o professor tem uma programação, mas o aluno, aquele aluno pode ter um gosto, desenvolver esse gosto para pintura, para quando produzir elementos qualquer, caixas, enfim, o professor tratar de descobrir a tendência que esse aluno tem para alguma coisa prática. Acho muito bonito isso. Sim, vai ficar engessado, né? Um professor fez isso comigo também. Meu pai fez isso comigo. Eu tinha a obrigação de abrir a loja às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã eu abri a loja, varri a loja de tecidos. Então, eu tinha a hora para ficar livre. Às 10 horas em diante eu podia ficar livre. Aí eu passeava, fazia o que eu queria, né? Mas eu obedecia. Então, eu acho que os professores, os pais, não fazem muito isso hoje. As pessoas que eu conheço, com a televisão, com o celular, com tudo o que tem de novo, tem que se inventar uma pedagogia nova para isso também. Uma pedagogia, uma capacidade de levar o aluno. A palavra pedagogia quer dizer exatamente conduzir numa direção. O professor tem que saber isso. Os pais têm que saber isso, a meu ver. É o que eu posso dizer, Daniela. Agora, Gilberto, para encerrar, você está falando aí de disciplina, você falou de amadurecer e você falou de liberdade também, que é muito importante, do professor e do pai ouvir aquela criança, né, saber o que ela gosta para ter suas potencialidades ali reconhecidas
e desenvolvidas, né? Porque quando você sabe que a criança gosta de escrever, ou gosta, enfim, de qualquer outra coisa, você vai orientando ali também no sentido desse amadurecimento. Você falou dos poemas que você leu, toda a literatura que você teve acesso. Mas para o pessoal que está em casa e fala assim, caramba, eu queria estudar tanto assim, eu queria fazer, mas às vezes me dá um desânimo. A palavra, são as fases de palavra, né? Então, procrastinação é uma palavra que ficou muito em voga, principalmente nesse momento de pandemia. O que você diria para essas pessoas que às vezes desanimam ou têm desafio? Pô, como é que eu vou ler tanto? Porque tem que trabalhar, tem o horário do trabalho e eu estou cansada. Como é que você vence seus desafios, Gilberto, e consegue perseverar dessa forma? Olha, uma coisa, tirar um pouco da liberdade do aluno não, da criança com a televisão, por exemplo. Dar uma hora para a televisão, mas depois a hora de estudar. Eu perdi um pouco dentro da sua pergunta, mas eu estou sempre voltado para o tempo que se perde. O tempo que eu me perco vendo a televisão, os anúncios, aquelas coisas. Então eu só vou para ver um futebol, para ver um programa que eu quero, que tem interesse. Entendi. Se é o programa do Chico Valorizar Anísio, o seu tempo. Você valoriza o seu tempo para poder ter tempo de fazer tudo que é importante para você. Mas isso o aluno aprende com obediência à disciplina, eu acho. A liberdade demais para o aluno pode ser que ele não saiba encontrar depois a obediência ao seu trabalho. Sim. Pode ser porque que a gente vive em encontre. sociedade, então a gente realmente tem que obedecer regras, tanto sociais quanto profissionais, enfim, a vida é feita disso, mas que a gente não perca a nossa liberdade como você não perdeu a sua e lindamente foi atrás do que você ama. Gilberto, muito obrigada pela sua entrevista, por conversar com você, depois de tanto tempo que eu te vi naquele sarau, e realmente os seus poemas são... Nossa, eu vou amar receber. Eu vou amar receber. Espera aí um pouquinho que eu só vou me despedir do pessoal, mas eu já volto para conversar com você. Só um segundinho, tá bom? Tá bom. Nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Paz, saúde e até lá.